com o técnico Wagner Mancini, estamos ao vivo. Pode chegar perto aqui para poder fazer mais para cá, Roserão? Só para cá um pouquinho. Mancini, Goiás hoje mais uma vez não conseguiu vencer um clássico. Qual o peso que uma derrota dessa traz para a sequência da competição? Quebra ali talvez a confiança de um Goiás que estava na liderança da Série B? Eu acredito que não, tá? Por mais difícil que seja você perder um clássico, ainda mais da forma como foi, mas eu não acredito que possa impactar, até porque nós temos 7 dias até o próximo jogo e acho de fundamental importância que a gente fale a verdade para os atletas daquilo que nós vimos hoje no jogo, e dessa forma a gente vai tentar, logicamente, depurar o mais rápido possível e tentar tirar esse peso, que realmente é uma derrota que nos incomoda bastante, mas que nós temos que seguir em frente. Nós temos que entender que sábado que vem tem jogo novamente e o Goiás tem que voltar a ser aquele time que vinha liderando a competição e não o time que nós vimos hoje em campo. Mancini, após o jogo, após a derrota, vem críticas e mais críticas, e todo mundo entende futebol. Aí levanta a bola, faltou, foi pegada. O Vila vibrou, teve vontade, o Goiás não teve vontade no jogo do Oba. Aí outra colocação, por que o Mancini colocou o Lucas Ribeiro, né? Começou com o Lucas Ribeiro e vem cada um dar uma opinião. Na sua visão, por que hoje o Goiás perdeu? Foi questão de doação, foi questão de técnica, foi questão de tática? Onde foi que o Goiás perdeu hoje? Olha, é óbvio que quando você perde um jogo desse, todo mundo tem alguma coisa para falar, a verdade é essa, né? A escalação do Lucas Ribeiro, na minha maneira de ver, foi acertada, tá? Até porque ele vinha fazendo um bom primeiro tempo e ele pediu para sair porque sentiu uma lesão no intervalo, senão ele não teria saído. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente montou uma estratégia que com 25 segundos foi jogada fora, porque você toma um gol de lateral numa cobrança de lateral, a sua estratégia sai, vai embora, voa, né? E o terceiro ponto é que o jogo ficou exatamente nas mãos do Vila Nova, que o único ponto que eu acho que a gente ficou abaixo foi no número de faltas, e aí talvez entre a questão do Vila ter brigado mais. O Vila parou demais o jogo, foram 28 faltas contra 11 do Goiás, se não me falha a memória. A partir do momento em que o Vila saiu na frente, ele começou a picotar a partida, e aí juntou também com a falta de preparo físico do Daronco para que isso se acentuasse. O Daronco também parou o jogo a todo instante, e eu não estou aqui arrumando desculpa nenhuma não, porque na minha maneira de enxergar o jogo, o Vila mereceu a vitória, ponto. Mas aconteceram coisas, ele picotou, ele não deu cartões, ele parou o jogo demais, enfim. Resumidamente, diante de tudo aquilo que eu vi de primeiro tempo e de segundo tempo, acho que no primeiro tempo o Goiás fez um bom jogo ainda, mesmo sofrendo o gol com 30 segundos. E na segunda etapa a gente não conseguiu achar o caminho. A gente finalizou pouco, só foi finalizar nos últimos 5 minutos. Eu acho que foi um Goiás muito abaixo daquilo que tem apresentado na Série B, e a gente tem que corrigir. É óbvio que nenhum jogo é igual ao outro, é óbvio que quando você perde, a crítica tem que ser aceita, porque você não cumpriu o seu papel, você foi, entre aspas, incompetente para aquela partida. Eu espero que essa semana a gente possa retomar o caminho, e que sábado, diante do América, a gente seja um time mais forte, aquele time que vinha sendo no campeonato. Mancini, como você disse, nesse momento é natural que tenham críticas, e aí você cita de corrigir já para a próxima rodada, para o próximo jogo. Onde você mira em atacar nessa semana de preparação para o Goiás superar esse momento em que perde a liderança e perde esse clássico? Olha, até quarta-feira não tem como a gente fazer nada mais do que o emocional, porque o atleta está indo embora chateado, todos nós estamos, a torcida está, a diretoria está, a gente também está. É óbvio que isso tem um impacto muito grande no seu dia a dia, porque o atleta ele vai amanhã, domingo, ficar em casa, amuado, não vai sair de casa, vai se apresentar na segunda-feira com o astral ainda baixo,
e você não consegue tirar isso em 48 horas. Infelizmente, a gente vai precisar de mais 48 horas para conversar, para mostrar, para apontar os erros, para que eles rapidamente possam voltar ao normal. Felizmente, o jogo não é na quarta-feira, e sim no sábado, e aí sim a gente vai mostrar para eles aonde a gente errou. A cobrança que nós fazemos em cima dos atletas, ela é semanal. Ela, em todas as partidas onde a gente tem bom desempenho, também é feito cobrança. Imagina quando a gente não tem um bom desempenho. Agora, tudo com uma certa coerência, né? Não adianta eu pegar um chicote e levar pro CT e segunda e terça-feira eu usar o chicote. A gente tem que ter inteligência para saber que pode acontecer, que não era o momento, é óbvio que não era o momento. O torcedor hoje está extremamente chateado com a gente, assim como nós estamos também, mas a gente tem que entender, inclusive as críticas a gente tem que entender, porque quando você faz uma substituição e dá certo, o técnico é exaltado, e quando você perde, você precisa entender que todo mundo tem a sua opinião. Assim, que peso que tem um gol com menos de um minuto, dentro de toda uma estratégia que você trabalhou, né, durante a semana, montou um time até ofensivo, bem audacioso, a gente vê um time pra cima, e acaba acontecendo um gol no início. Para você recuperar isso dentro do jogo é muito complicado, né? Você acaba perdendo tudo em termos de até questão emocional, né? Não é só a questão de você tomar o gol com menos de um minuto que a tua estratégia vai embora, porque a tua estratégia, ela é montada ao longo da semana com algumas partes táticas, com marcações, com tudo mais, mas também com parte emocional. A gente motiva o jogador para entrar em campo, a gente mostra vídeos, a gente faz a palestra, monta, baseado sempre naquilo que você quer tirar o máximo do jogador. E quando acontece isso, há uma descarga emocional em todo mundo, porque no lance do gol foi um lateral e pelo menos 4 jogadores ali tiveram diretamente ligados ao lance. E esses atletas, eles sentem emocionalmente na partida. Então, para que você retome o jogo, não é fácil. Não é fácil num clássico de torcida única, o estádio lotado jogando contra a gente vinha batendo na tecla de usar o estádio a nosso favor e de repente está tudo contra, e aí você precisa entender. Entender que este processo acaba, logicamente, jogando fora a tua estratégia. Aí o atleta tem que, dentro de campo, esperar até os 45 minutos, um tempo de jogo, para ouvir o que o treinador vai falar no intervalo, porque não dá tempo de você ficar passando instrução, olha, vamos mudar a estratégia, agora a gente vai fazer isso ou aquilo. Então é óbvio que há um impacto tático e há um impacto emocional. O emocional, ele te leva muitas vezes a errar demais, e foi o que eu vi no segundo tempo. Muito erro de passe, jogadores fora de posição, o time não encaixado, não conseguia ter sequência de jogo. Então tudo isso, na minha visão, eu que estou com esses atletas já há alguns meses e no dia a dia, acho que o impacto emocional acabou surtindo efeito muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Valeu, gente. Fim da entrevista coletiva. Obrigado.